Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Canto 1, capítulo 9, a morte de Brima- de Brismadeva na presença do Senhor Krishna. Hoje vou ler o verso 13 e o verso 14. Verso 13. Quanto a minha nora Kunti, com a morte do grande general Pando, ela ficou viúva com muitos filhos e, devido a isso, sofreu imensamente. Quando os jovens eram crescidos, ela também sofreu muitíssimo por causa dos vossos atos. Verso 14. Na minha opinião, tudo isso se deve ao tempo inevitável, sob cujo controle de todas as pessoas, em todos os planetas, são arrastadas, assim como as nuvens são levadas pelo vento. Hare Krishna. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumiritanyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Vou ler o verso no sânscrito. Lendo então do Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 9, verso 13 e 14, a morte de Bhishma Deva na presença do Senhor Krishna. Om Samsite Chirate Pando Prita Bhala Prajat Pando Yusmakrite Bahum Klesham Prapta Takabati Moho Om Savam Karakritan Bhani Bhavatam Chayad Apriyan Sa Phalo Yad Vashil Hoko Vayo Viva Ganatvali Om. Muito bem. Então, vou ler aqui novamente para vocês, para a gente contextualizar aqui, tá? O verso hoje do Srimad Bhagavatam. Quanto à minha nora, Kunti, com a morte do general Pando, ela ficou viúva com muitos filhos, e devido a isso, sofreu imensamente. Enquanto vós já éreis crescido, quando vós já éreis crescidos, ela também sofreu muitíssimo por causa de vossos atos. Na minha opinião, tudo isso se deve ao tempo inevitável, sob cujo controle todas as pessoas, em todos os planetas, são arrastadas, assim como as nuvens são levadas pelo vento. Como está dito, né? Eu sou nuvem passageira. As nuvens, olha só, o que acontece? Vamos tomar em consideração o que está sendo dito, né, nesse segundo verso, principalmente, porque o Bispo Madeira está falando, está dialogando, né, parafraseando. E na segunda parte, é mencionado ali como é que o tempo, o fator tempo, controla todas as ações e controla todos os movimentos das entidades vivas. As almas, as consciências, elas são a, sensores de realidade. Né? A consciência é um sensor de realidade. O que significa isso? Significa que ela sente a realidade e reflete a realidade. E, na medida em que ela está condicionada a um determinado ponto do espaço, né, que é o que a gente chama de vida, na localização onde ela está, o que acontece? A, a percepção, ou o sentido de realidade que a consciência tem, é de que aquilo ali é definitivo. Ela sempre vai pensar assim, tá? Aquilo é definitivo, aquilo é único, aquilo é o que há. Então, quando nós olhamos para o mundo, para o universo, a gente vê a Terra e nós pensamos, é o que há. Isso daqui é o que há. Tá? É o que tem de definitivo. Mas, olha só, imagina que você está na beira de um rio
Daí vem aquelas folhinhas secas, né? As folhinhas do rio. Estão andando na margem. E, de repente, tem, assim, as folhas se reúnem na margem, tem aquele redemoinhos, né, de folhas. As folhas se juntam por um tempo e depois se separam novamente. Então, assim são os movimentos das almas. O elemento tempo junta as pessoas e o elemento tempo separa as pessoas. E o elemento tempo, o fator tempo também vai, então, conduzir essas pessoas de acordo com o lugar e a circunstância. É o que nós chamamos de karma. O karma, imagina que você tem um caderno. Né? Então, o karma são as linhas. Né? O caderno é o tempo. E as linhas do caderno são o karma. Então, o karma, ele é um programa mais leve do que o tempo, porque ele transita dentro do tempo. Então, ele precisa do tempo para se estacionar. É como a árvore e o passarinho. O passarinho está na árvore, mas o passarinho só pode pousar se tiver a árvore. O karma, ele só se manifesta dentro do tempo. Então, tem que ter o tempo para que o karma se manifeste. O tempo arrasta o karma. O tempo leva o karma. Né? Se você pegar o seu caderno, que está escrito, o seu diário, e você colocar na sua bolsa e viajar para outra cidade, o caderno leva as suas informações com você. Então, o tempo, ele arrasta as entidades vivas, muda os corpos delas, mas leva as informações dessas entidades vivas, seu karma. Então, o tempo produz os karmas que são gerados pelas entidades viventes. No caso aqui, que está sendo mencionado, ele está comentando o problema dos sofrimentos que a Rainha Conte teve. Né? Ela teve dificuldades, a, ela perdeu o primeiro filho, né? Na verdade, ela não pôde criar o primeiro filho, chamava-se Karna, o primeiro filho. Ela teve que doar o primeiro filho. Depois, ela teve outros filhos, mas o pai veio a óbito, o pai dos filhos dela, né, o Pando, e ela então teve que criá-los sozinha. E depois, mais para frente, ela então teve que. Os filhos foram exilados, os Pandavas foram exilados, e a rainha Kunti, ela não precisava ir para a floresta, tá? É um detalhe. Ela foi para a floresta voluntariamente, assim como Draupadi também. Não precisava ir para a floresta. As mulheres foram voluntariamente, por quê? Os homens foram exilados e elas decidiram ir junto para dar suporte, para estar com eles. Mas o exílio foi aplicado aos homens e não às mulheres. Mas a rainha Kunti ainda assim aceitou para si essa dificuldade, porque ela entende que o karma também era dela, os filhos dela iam ser exilados e ela não queria simplesmente deixá-los sozinhos nesse momento. Ela foi também, então foi um sofrimento extra que ela aceitou voluntariamente como parte do karma dela. Tá? Então, esses dois versos, eles estão alertando, ou seja, orientando, demonstrando principalmente que o fator principal que controla todas essas ações é o fator tempo. Tá? O tempo, na linguagem científica, ele é talvez um dos mistérios menos compreendidos na história da ciência empírica, né? No empirismo que se chama de empirismo, ou ciência. Então, é um princípio que a ciência não entende, inclusive, né? Ela não compreende. Não existe o elemento tempo, propriamente dito. O que existe é a contagem do tempo, mas o tempo mesmo é algo simplesmente inexistente. Do ponto de vista técnico da ciência, eles criaram uma lei que é a lei de gravitação, né, com a tentativa de identificar o elemento tempo. Mas, do ponto de vista conceitual, o tempo, por exemplo, não existe. Ele não é real. Ele não é um fato real. Por exemplo, vamos colocar aí, vamos dizer que você sai do número 1 e você tem que chegar até o número 2. O desafio seja sair do 1 e chegar até o 2. Aparentemente parece ser uma coisa simples, né? 1, 2, está resolvido. Agora,
definir o espaço entre 1 e 2. Você pode dividir o espaço em meio, né? Você tem 1 e meio. Agora, perdão, você pode pegar 1 e meio e dividir novamente ao meio. E você pode continuar dividindo até onde? É uma dízima, chama-se dízima periódica, que é o que nós também entendemos como infinito, né? O infinito. Então, antes de chegar, saindo do 1 para chegar até o 2, tem o infinito, né? E aí, como é que você vai vencer o infinito, né? Como é que se vence o infinito? Como é que se pula o infinito? Porque para chegar ao 2, você terá que vencer o infinito. E como é que você pretende realmente fazer isso? Vencer o infinito. Essa divisão é o infinito. Então não há possibilidades nem de sair do zero. Porque saindo do zero para chegar ao 1, é preciso vencer o infinito. E como é que faz? Então a gente faz o seguinte, a gente faz de conta que o infinito não existe. Entendeu? Nós fazemos de conta que o infinito não existe. E pulamos. 1, 2. Ó, que solução incrível. A gente só faz de conta que ele não existe. E a gente pula. E pula do 2 para o 3. E isso é basicamente a convenção que nós chamamos de matemática. Matemática também não é real, do ponto de vista técnico ou prático. A matemática é um aplicativo virtual. É como qualquer aplicativo. Ele parece estar no seu equipamento, no seu celular, no seu computador, mas se você abre, você não acha nada. Então, isso é virtual. E todos esses fatores que parecem que são reais, mas são realidades virtuais, tudo isso é controlado pelo fator tempo. E Krishna fala na Bhagavad Gita, eu sou o tempo. Eu sou o elemento tempo, que tudo dissolve e reorganiza. Então, o elemento tempo é um dos aspectos do Supremo, é uma expansão do Supremo, é uma manifestação, não é uma manifestação tridimensional. Nós temos relação com o tempo, nós vivemos a experiência do tempo, mas ele transcende assim, a nossa realidade imediata. Porque onde está o tempo? A gente conta o tempo, dá para contar o tempo, né? 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, nós conseguimos contar o tempo. Porém, essa contagem é uma contagem conceitual, é uma contagem, é um contrato social, é um acordo que nós fazemos entre nós para tornar a nossa periferia controlável, digamos assim, né, como nós dissemos. Porque você tem fatores infinitos entre um ponto e o outro, né, do 0 para o 1. Você pode dividir isso ao meio, depois redividir, e redividir, e redividir até o infinito. O que significa que entre um ponto e o outro é o infinito. Logo, o que nós temos diante de nós é apenas o infinito. E quando você olha, por exemplo, no Sol, né? Você olha para o Sol e diz, ali está o Sol. Estou vendo o Sol. Na verdade, o que você está vendo é o Sol quando ele existiu há 8 minutos no passado. Porque a luz demora do Sol até chegar na nossa retina 8 minutos. A distância são 150 milhões de quilômetros aproximadamente. Então, para vencer essa distância, a luz precisa de aproximadamente 8 minutos para vir fazer todo o trajetinho. Quando a luz chega nos seus olhos, você vê a luz, então você vê a silhueta do Sol. Mas esse Sol já não existe mais. É um Sol que existiu há 8 minutos atrás. Entende? E aí, a gente vê ele agora, que passou o tempo, né? Nós só conseguimos enxergar as coisas quando a luz bate nos objetos e reflete na nossa retina. E esse tempo, ele tem uma defasagem. Então, o Sol, quando você olha o Sol, agora eu estou enxergando o Sol aqui, mas esse Sol, ele não é o Sol presente, ele é o Sol do passado, de 8 minutos atrás. Agora, se eu pegar 8 minutos e dividir 8 minutos, eu tenho 4 minutos. Se eu dividir 4, eu tenho 2. Se eu dividir 2, eu tenho 1. Se eu dividir 1, eu tenho meio. Se eu dividir o meio, eu vou. E aí isso vai ao infinito. Então, o Sol que a gente vê quando acorda pela manhã é o Sol que existe no infinito do passado. Então, o que você enxerga é um passado infinito. O que significa isso? É uma ilusão de realidade.
É uma simulação. E lidar com essa informação faz parte do processo de autoconhecimento. Autoconhecimento não é apenas entender a própria personalidade, a psique, as nuances emocionais. Autoconhecimento é entender o conjunto do que está acontecendo como um todo. E isso significa parte do autoconhecimento. Então, conhecer o elemento tempo para entender as leis do karma. Pelo menos ter uma noção de que o elemento tempo é uma função simulada de uma realidade que não está presente, ou seja, é uma ilusão, é o que se chama de maia. E essa maia é a rede que te prende. É essa rede, essa sedução de ilusão que te prende e te convence a pensar que você está aqui, ou que você é um ser humano, ou que você essa realidade é o que tem para você viver. Ok, tá? Tem uma função didática, nós vivemos os nossos personagens, nós vivemos as nossas vidas e nós aprendemos com tudo isso. Mas a nossa direção deve ser no sentido de para quê, para onde esse tempo está nos levando? Qual é a função desse elemento? Para onde ele está nos levando? O verso não diz é o tempo que arrasta. O que significa arrastar? Significa puxar, levar para algum lugar. Assim? Então, a folha, quando se encontram no redemoinho, na margem do rio, ela é arrastada para uma direção. Então, a pergunta ou o postulado que nós temos que fazer, temos do autoconhecimento, é para onde o tempo está me arrastando? Qual é o meu destino final? Né? Para onde ele me levará? O que ele quer? Que ele é poderoso acima da minha capacidade de resistir a ele, de dominá-lo? Quem domina quem? Eu tenho tempo? As pessoas dizem, eu não tenho tempo. E elas têm toda a razão. Elas não têm tempo. O tempo as tem. É o tempo que as domina. É o tempo que as arrasta. O que elas devem pensar é para onde o tempo está me levando e como usar esse tempo a meu favor. O tempo não nos pertence. O tempo é uma propriedade do Supremo. É um atributo de Deus. É uma manifestação de Deus. Então nós estamos dentro de Deus. Onde está Deus? Nós estamos dentro dele. Nós interagimos com ele. Uma das características dele é o elemento tempo. E esse elemento tempo, que é uma das características do Supremo, está nos arrastando para algum lugar. E para qual lugar? Essa deve ser a nossa proposição, a nossa perspectiva racional. Ou seja, quando nós pensamos em nós como seres pensantes, e não apenas como seres sencientes, ou seja, sensíveis, como seres que sentem, que nós não somos apenas sentir, nós somos pensar. Então, quando nós sentimos, é uma coisa, quando nós pensamos, é outra. Então, quando você pensa a sua existência, o sentido do você existir, na operação, no cálculo, tem que ter essa parte da equação. Para onde o tempo está me levando? E o que se quer com isso? Quando você entende a função do tempo, para onde ele te leva, e qual é a sua participação dentro do contexto, como que você vai cooperar para que esse objetivo seja alcançado, isso chama-se autorrealização ou autoconhecimento, tá? Para além das experiências de análise psicológica de si mesmo. A análise psicológica é uma fase muito sucinta, muito simples do autoconhecimento, que é a verificação da psique, tá? Tem muito mais elementos que compõem esse quadro aí do autoconhecimento, tá? Conhecer essa natureza do tempo como característica do Supremo é fundamental para quem quer entender o que está acontecendo. Para aqueles que querem só sentir a energia da existência, as forças cósmicas, das variedades psicológicas, aí ela está sempre somente sendo levada pelo elemento tempo, ela nem entende que isso está acontecendo, e está tudo bem, porque
faz parte do processo que um contingente de pessoas ou consciências não entendem o que está acontecendo. Mas se esse não é o seu caso, se você é uma daquelas consciências que quer entender o que está acontecendo com você, então entender o tempo e a função do tempo é fundamental no processo. Tá? Então eu vou pausar aqui. Muito obrigado pela atenção, né? E parabéns a todos que participaram desse auspicioso evento, que é o cantar do Mahamantra e o Sadhana, né? O libertador. Tá bem? Muito obrigado. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, auspicioso Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.